a gente trabalha com as múltiplas dimensões da história do café, que eu costumo dizer que são as histórias dentro da história. As histórias do cotidiano, as pequenas histórias que ocorrem no mundo do café, ou mesmo as histórias que acontecem, vamos dizer assim, à margem do principal evento que a história narra, a história do Brasil, a história do mundo. Desde quando o café foi, podemos dizer, descoberto no norte da África, né, na região da Etiópia, textos antigos narram já o consumo do café no mundo árabe. O café tal como conhecemos, né? Aquele grão, aquela semente de uma cereja que dá no cafeiro, que a cereja, o café, a fruta, aquele grão é seco, depois de seco ele é torrado, depois moído, colocado numa infusão de água quente. Hoje nós o consumimos após ser filtrado, mas os árabes e também os turcos não usavam filtro. Ficava a borra do café no fundo da xícara, assim. Bom, tem histórias como essa que parte, como eu falei, do cotidiano, né? A cultura lá do Oriente Médio, da Península Arábica. O café chega a ser consumido em Constantinopla, atual Istambul, capital da Turquia, em ambientes bastante requintados. E no Império Otomano, o consumo de café era um costume das classes mais nobres. Até que o café se popularizasse, ele era consumido apenas pelas classes mais abastadas. Isso na Europa acontece o mesmo. O café tem várias entradas no continente europeu, já estamos aí no século XVII, e ele cai no gosto do europeu. Na medida em que ele cai no gosto do europeu, principalmente no gosto do francês, né? A cultura francesa, para onde ele apontasse, a cultura europeia acabava seguindo. Mas na medida que o café cai no gosto do europeu, ele passa a ser plantado nas colônias europeias. Aí temos outras histórias, né? A própria travessia do Atlântico, o café vai ser implantado no Caribe, né? Nas colônias francesas, a partir da sua multiplicação no Jardim de Plantas de Paris. Essa travessia em si gera uma história muito bonita, né? O capitão da esquadra francesa, Gabriel Clier, que chega a repartir água doce que ele tinha a tripulação com as mudas de café para que elas não perecessem, pudessem ser replantadas no continente americano. A chegada ao Brasil em 1727, temos diversas passagens da história, né? A história do cotidiano, como eu mencionei anteriormente, né? As cafeterias em Paris, na época da Revolução Francesa, eram pontos onde os intelectuais se reuniam para conversar sobre a situação do contexto da época. Então tinha as cafeterias mais onde os artistas se reuniam, o pessoal do teatro, outras eram mais os intelectuais e assim por diante. Então, histórias dentro da história, como eu costumo dizer. Muitos de nós, né, que tivemos nossos antepassados, avós, bisavós, que foram imigrantes em regiões que foram regiões cafeeiras e hoje são regiões que não tem mais a cultura do café, mas que ficou a marca, né, a memória naquelas regiões. Temos aí todo o interior, boa parte do interior paulista, o norte do Paraná, sul de Minas, boa parte do interior fluminense, o Espírito Santo e outras regiões onde os imigrantes vieram para plantar café. Quantas histórias de trabalhadores no carregamento do café no Porto de Santos, nas estações ferroviárias, nas fazendas, né? Na época da escravidão também, quantas histórias
de vida, quantas histórias do ponto de vista do patrimônio cultural, né? Construções, casarões, casarões na cidade, a implantação da energia elétrica, né? Com o dinheiro do café, uma própria industrialização, já uma industrialização nas grandes cidades do interior paulista e também da capital de São Paulo e de outras regiões, né? Que mais? A parte industrial, as primeiras máquinas de café, história do comércio, história da agricultura, história das cidades, quantas cidades nasceram e cresceram no contexto do café, muita coisa. A ferrovia, os transportes,